Bom, pessoal, então essa aula síncrona está sendo gravada, certo? Então eu vou me identificar para ficar registrado aí no sistema, certo? Então eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Bom, antes de começar a aula, eu queria lembrar vocês, né, que hoje é o último dia, né, para vocês encaminharem via swap o nosso trabalho aí, a primeira parte do trabalho, né? Eu geralmente aceito os trabalhos até com um dia de atraso, certo? Então, quem eventualmente tiver algum problema no envio hoje, ainda pode enviar amanhã. Eu só recomendo que não deixem para amanhã, porque se tiver algum problema na transmissão, aí já é mais de um dia de atraso, né? Tranquilo, pessoal? Eu também já coloquei lá no Moodle a data aí para a segunda parte do trabalho, certo? Com a aula de hoje, vocês já vão estar em condições de começar a trabalhar na segunda parte do trabalho. Então, essa segunda parte vocês vão ter aí 2 semanas. A segunda parte, eu vou aqui abrir o arquivo. E vou compartilhar a tela na sequência com vocês. Então, aqui é a primeira parte, né? Que é a data de entrega para hoje, né? Então, na segunda parte, o que eu gostaria que vocês fizessem, primeiro passo vai ser projetar um controlador analógico que atenda às especificações do item 6 da parte 1, certo? Então, no item 6 vocês colocaram algumas especificações para o controle. Então, aqui no parte 2, item 10, o primeiro passo então é projetar um controlador analógico. A segunda parte aí, o item 11, discretizar o controlador projetado no item anterior. A gente chama isso de projeto de controlador por redesign, certo? Então eu projeto um controlador analógico e depois eu simplesmente discretizo o controlador e implemento esse controlador discretizado. Implementar os controladores no Simulink, sendo que o controle digital deve ser implementado pelas equações de diferenças com o bloco do MATLAB Function. Eu vou mostrar isso na aula de hoje para vocês. Comparar o desempenho dos controladores, demonstrando o atendimento das especificações, com e sem variação paramétrica. Bom, então, o que vocês vão fazer? Vão pegar o modelo que vocês têm, os dois controladores, o analógico, o contínuo e o digital, e eu quero que vocês plotem aí a entrada de referência e a saída da planta. Dependendo do tipo de controle, vocês têm que colocar aí um degrau, né? E mostrar se essa minha planta está atendendo, se esse meu controlador, se a saída da planta está atendendo ou não o projeto, certo? Para as duas versões. E eu também quero que vocês mostrem a saída da ação do controle. Qual que é a saída que nós temos na saída do controlador. Vocês vão fazer isso para a sua planta sem variação paramétrica. Depois vocês vão pegar algum parâmetro da planta, massa, alguma resistência, algum parâmetro e vão alterar, colocar uma variação. Essa variação depende muito do sistema, certo? Um chute aí de 20% a 50% em algum dos parâmetros. E vocês vão refazer
o item A e o item B. Qual que é a intenção aqui? É ver se o controle de vocês está robusto o suficiente, certo? Muitas vezes nós fazemos o projeto para uma dada planta, mas se variar um pouquinho os coeficientes, meu sistema já não fica com um bom desempenho. E a data da entrega dessa segunda parte é daqui 2 semanas. Tranquilo até aqui, pessoal? O prazo tem que ser no máximo 2 semanas, porque terminando a parte 2, nós vamos ter a parte 3, e vocês vão ter mais 2 semanas e vai cair exatamente na última semana do semestre, certo? Então nós estamos aí bem apertados e estamos no limite aí. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Conseguiram ver o arquivo que já está lá no Moodle, certo? Se vocês forem na aba da parte de projetos de controle digital, né? Vocês vão encontrar mais para baixo ali trabalho, parte, deixa eu corrigir ali, tem que ser parte 2 e 3. Deixa eu corrigir ali. Tudo certo, pessoal? De vez em quando, se vocês deem algum alô aí para eu saber que vocês estão acompanhando. Tá, joia? Bom, então esses eram os recados que eu tinha aí antes da aula em si, certo? A entrega da parte 1 e para vocês começarem trabalhando aí na parte 2 também. Bom, eu vou dividir novamente a tela aí com vocês, certo? E vou colocar aí o slide aí da nossa aula de hoje. Então aqui no controle digital, né? Aba controle digital. Projeto de controle digital, parte 2 e 3. Então aqui já parte 2 entrega no dia 6, parte 3 no dia 20. Cadê? E aqui, ó, relatório trabalho para entregar parte 2, aqui relatório trabalho parte 3. Tranquilo? Já está lá no Moodle, ok? Então vou colocar aqui o PowerPoint. Bom, nas aulas anteriores, que estão lá nas videoaulas no Moodle, nós vimos ali, eu também na nossa última aula síncrona, né? Erro em regime permanente. Nós vimos o gráfico do local das raízes, vimos diagrama de Bode, margem de fase e margem de ganho, certo? Então essas ferramentas a gente pode utilizar aí para projetar controlador digital. Bom, hoje nós vamos ver uma técnica de projeto de controle que é chamada de redesign, que basicamente eu projeto o controlador contínuo e simplesmente depois eu discretizo esse controlador. Então, para a gente entender essa técnica aí, nós vamos pegar um exemplo, certo? Então, eu tenho aqui uma planta, que é uma planta aí de segunda ordem. Essa planta tem 2 polos complexos conjugados, que tem uma parte real, tem um amortecimento, né? Esse amortecimento é negativo, ou seja, a parte real está do lado esquerdo do plano S. A frequência natural desse sistema é 1,02 radianos. Então, tem para nós, digamos assim, definir qual a frequência de amostragem para esse sistema, a gente pode usar aí, como se diz,
duas condições diferentes, certo? A primeira condição é simplesmente pegar a frequência natural dos polos. Qual que é essa frequência? Exatamente o módulo do polo, certo? O módulo do polo é essa frequência natural. Então, nesse sistema de segunda ordem, esses dois polos eles estão exatamente nesse pico do meu diagrama de Bode, certo? Então, aqui estão os meus dois polos. Uma outra abordagem, que é um pouco mais conservadora, eu vou aqui numa região mais ou menos plana aí do meu diagrama de Bode, nesse caso aqui é 0 dB, e vou achar a frequência onde eu caio pelo menos 3 dB. Então, se aqui nessa região plana eu tenho 0, eu tenho que ir num local onde meu diagrama de Bode é menos 3 dB. Então, ou eu adoto a frequência dos polos, ou eu adoto isso que eu estou chamando de frequência de corte, certo? Onde o meu sistema caiu 3 dB da minha região plana aqui, né? Onde parte passante aqui do meu sistema. Se eu adotar essa frequência aí de menos 3 dB, nesse caso aqui eu vou ter 1,5 radianos por segundo. Bom, em hertz, essa frequência natural é 0,16 e essa frequência onde caiu 3 dB é 0,24 Hz. São frequências bem baixas, né? Bom, eu tenho aqui um controlador contínuo, então eu peguei esse exemplo do Ogata, certo? Então, o nosso foco aqui não é fazer o projeto sistema contínuo, vocês já estudaram isso em controle 1 e controle 2, certo? Então, esse controlador é um PID, onde o KP é 5,25, o KI é 1,25 e o KD é igual a 1, certo? Então, esse é um controlador PID com esses coeficientes. A sua função de transferência é aqui o GC de S. Então, controlador PID contínuo. Foi projetado para controlar essa planta aqui de segunda ordem. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, se vocês não comentarem nada, eu vou continuando, certo? Bom, aqui eu tenho o gráfico do lugar das raízes, certo? E a posição das raízes quando o ganho foi 5,26. Então, notem aqui que o nosso ganho aqui é 5,25, né, nosso KP. Então, a nossa raiz do sistema em malha fechada está alocado aí nessa posição aqui quando o ganho. Isso deve dar, então, menos 2,7, mais ou menos 4,4 I. Bom, aqui então eu tenho o gráfico do sistema em malha aberta e também do sistema em malha fechada. Então, em azul eu tenho o sistema em malha fechada, ele tem aqui um overshoot bem grande, né? O sistema em malha fechada continua com overshoot, mas um pouquinho menor. Ele também continua oscilando, mas ele estabiliza mais rapidamente. Então aqui, basicamente, análise do meu sistema contínuo, certo? Coisa que vocês já estudaram aí nos cursos de controle 1 e 2. Bom, então nesse método redesign, note que nós não consideramos aqui o zero ordem hold para fazer esse projeto. Ele poderia ser melhorado se eu tivesse incorporado aqui na planta a função de transferência aproximada do zero ordem hold. Mas nós optamos por não fazer isso. Então, se eu pegar esse controlador que tem o ganho KP 5 alguma coisa, KI 1,25 e KD igual a 1, um método aí de redesign
que a gente chegamos já a apresentar para vocês é a aproximação por Euler, certo? Então, lembrando que esse S ao quadrado ele é uma derivada de segunda ordem, né? Então, se eu tentar aplicar o método da discretização por Euler nessa função de transferência, eu vou chegar. Isso aqui devia ser em Z. Eu vou já aproveitar e corrigir já. Z. Pronto. Então, se eu usar a discretização por Euler nessa função de transferência do meu controlador, o controlador que implementa um PID digital, ele tem um polo em 1 e um polo em 0. Lembre que no plano Z, o 0 equivale a um polo infinito em S, certo? Ou seja, 0 é um polo com frequência infinita, que responde muito rapidamente. E tem também 2 zeros. Então, se eu aplicar a discretização por Euler, eu vou chegar nesses coeficientes beta 0, beta 1 e beta 2 com essas fórmulas aqui, que dependem do KD, do KP e do KI, e também dependem do período de amostragem, certo? Então, tanto beta 0, beta 1 e beta 2 dependem aí desses coeficientes. Bom, se eu pegar então essa função de transferência, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por z na menos 2, eu vou ficar aqui com beta 0 mais beta 1 z na menos 1 mais beta 2 z na menos 2. Eu vou ficar aqui com 1 menos z na menos 1. Certo? Então, primeiro passo para eu obter aí a minha equação a diferenças, né? Multiplicar em cima e embaixo por um coeficiente negativo, de tal forma que todos os coeficientes de z fiquem negativos. Bom, se eu for passar então essa função aí de transferência em z e obter a equação a diferenças, lembrem que isso aqui então é a saída pela entrada, né? O denominador vai multiplicar a saída e o numerador vai ser multiplicado pela entrada. Na entrada do nosso controlador é o erro. Então, beta 0, depois que eu multiplicar por z na menos 2, vai ficar erro na k. Beta 1 vai ficar z na menos 1, então erro na k na menos 1. E o beta 2 vai ficar na z na menos 2, então beta 2, erro na k menos 2. No denominador, nós vamos ficar com 1 menos z na menos 1. Então, aqui eu vou ter o de k menos o de k na menos 1. Eu vou passar o de k na menos 1 para o lado direito da minha equação, ele vai ficar positivo, certo? Então, essa é a equação, a função de transferência do meu PID discreto, e essa é a equação a diferenças que implementa o PID discreto. Bom, eu vou mostrar aqui uma simulação. Então, eu vou pegar o MATLAB. Esse exemplo aqui, que está escrito sim_20, também está no Moodle, certo? Então, vocês podem lá baixar esse arquivo e depois dar uma olhadinha no conteúdo dele. Mas eu vou abri-lo já. Uhum. Bom, eu não consigo melhorar mais a resolução aqui, certo? Porque no MATLAB, aqui o editor do MATLAB, eu não consigo aumentar essas letras. Então eu espero que vocês consigam ler aí, certo? Vocês conseguem,
Deixa eu abrir, traz para cá. Vocês conseguem ler aqui o arquivo fonte no MATLAB? Não, eu posso fazer também o seguinte. Eu posso copiar isso aqui, levar para o Word, aí no Word eu consigo aumentar. Vamos abrir o Word. Pronto. Aqui a gente já tem ele um pouco maior. Bom, então esse arquivo é sim_20, que está lá no Moodle, certo? Vocês podem baixar a qualquer momento e acompanhar depois, ou alterar, né? Quiser fazer estudar o arquivo. Então ele começa aí com o cabeçalho, né? Começa com alguns comandos que limpam e zeram a memória. Eu estou aqui definindo uma frequência de amostragem. Com a frequência de amostragem, eu calculo aqui o seu inverso é o período de amostragem. E vou usar como método o zero ordem hold. Isso aqui nós vamos discutir ainda um pouquinho melhor na aula de hoje, certo? Na sequência nós vamos ver alguns métodos diferentes de discretizar uma função de transferência. Estou definindo a minha planta, então a minha planta tem dois polos complexos conjugados. Com esses polos eu estou criando aqui o denominador. Eu não tenho nenhum zero na planta, então estou criando aqui o numerador. Na função transfer function, entre com o numerador, entre com o denominador, vou ter aqui a minha função de transferência da planta. Bom, aqui eu estou entrando com os coeficientes integral, proporcional e derivativo. Então, estou criando aqui a função de transferência do controlador. Uma vez que eu criei aqui a função de transferência, eu vou criar aqui o meu sistema em malha fechada, certo? Então, vocês já fizeram isso aqui várias vezes, né? O sistema em malha aberta, dividido por 1 mais sistema em malha aberta, me dá o sistema em malha fechada. O que é o sistema em malha aberta? É o produto da planta pelo controlador, certo? Então, aqui é a planta vezes controlador sobre 1 mais a planta vezes controlador. Quando eu faço esse produto aqui, essa divisão no MATLAB, algumas vezes, aliás, geralmente, por questões numéricas, ele acaba não cancelando alguns polos com alguns zeros, certo? Então, ele acaba gerando uma função de transferência de uma ordem maior do que o meu sistema realmente tem. Então, esse comando min_rio aqui, ele simplesmente trunca os meus polos e zeros com uma dada resolução que nós estamos passando aqui, certo? Isso faz com que alguns zeros e polos que por problemas numéricos não foram cancelados, ele consegue cancelar e reduzir a ordem aí do meu sistema. Bom, então isso aqui é minha função de transferência do sistema em S, certo? Sistema contínuo. Bom, o meu controlador, eu discretizei por Euler aqui, certo? Só que para obter essa função de transferência, para poder fazer o produto do função de transferência da planta pelo controlador, eu não consigo fazer meu controlador em Z com a planta em S, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou obtendo a função da minha planta em Z. O comando que faz isso é o continue to discrete da minha planta
Estou passando aqui o período de amostragem e o método de discretização eu defini no início aqui, certo? Bem aqui em cima, é o zero ordem hold. Então aqui eu estou criando os coeficientes aí do meu, aqui eu discretizei a planta e aqui eu estou criando os coeficientes do meu controlador discreto. Numerador, denominador e por fim aí função transferência. Para criar essa função transferência discreta, além do numerador, denominador, eu também tenho que passar o período de amostragem. Então eu tenho a planta em Z, controlador em Z, faço o produto, então isso aqui é o meu sistema em malha aberta. Meu sistema em malha fechada é sistema em malha aberta sobre 1 mais sistema em malha fechada. Uso novamente a função min_rio aqui para eliminar esses polos e zeros que não foram cortados. E na sequência aqui estou plotando o diagrama de Bode da minha planta em malha aberta, contínua e discreta, e da minha planta em malha fechada, contínua e discreta também. E por último, eu vou até tirar isso aqui para não confundir. E por último, estou traçando o gráfico da função step no sistema em malha fechada contínuo e no sistema em malha fechada discreto, certo? Então aqui eu quero comparar o sistema contínuo com o sistema discreto. A resposta do meu controlador. Bom, eu vou voltar para o MATLAB. E vamos rodar aqui esse programinha. Vamos ver os gráficos que ele vai gerar para a gente. Deu um problema aqui. O que eu fiz de errado? Engraçado que eu rodei isso aqui hoje, né? E funcionou. Acho que tem que tirar esse 1 daqui. Eu não sei. Bom, pronto. Então, bom, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é nesse cálculo aqui, o GF, antes e depois de aplicar essa função min_real, certo? Então, esse GF, quando ele calculou aqui pela primeira vez, ele chegou num sistema que é de sexta ordem no denominador e quinta ordem do denominador. Depois que eu apliquei a função min_real, para truncar ali em mais ou menos 10 a menos 6, ele conseguiu cortar 3 polos com 3 zeros. Então, a ordem do meu sistema em malha fechada, na verdade, é um sistema de terceira ordem no denominador e segunda ordem no numerador, certo? Então é importante usar aquele comando min_real para eliminar esses polos e zeros que não são cortados no MATLAB por uma questão numérica. Bom, vamos ver aqui o diagrama de Bode do sistema em malha aberta. Então aqui eu tenho o diagrama de Bode do sistema em malha aberta. Os meus polos estão mais ou menos aqui em 10 na 0, que é igual a 1 radiano por segundo, né? Em vermelho eu tenho o sistema discreto e na curva azul eu tenho o sistema contínuo. Então notem que com essa frequência de 25 Hz, eu praticamente não tenho erro, certo? Só em frequências muito altas, né, é que eu começo a ter algum erro aí. Mas na região dos meus polos eu não tenho nenhum erro. O sistema em malha fechada,
A frequência aí do sistema aumentou, né? Então, esse sistema aqui em malha fechada, ele tem uma frequência aí de corte que está na ordem aí dos 10 radianos. 10 não, né? Aqui é 1, aqui é 2 mais ou menos. Então, eu diria que está entre 2 e 3 radianos por segundo, certo? Bom, aqui tem um problema que pode acontecer com a gente quando a gente discretizar uma função de transferência em malha aberta e definir a sua frequência com base no diagrama de Bolded do sistema em malha aberta. Se eu projetar o meu controlador para que em malha fechada ele tenha uma resposta mais rápida, pode ser que a frequência que eu defini em malha aberta não fosse o suficiente. Não sei se ficou clara essa ideia. Eu tenho um sistema em malha aberta que tem uma frequência de corte. Se isso sempre acontece, dessa questão da definição da frequência de corte, que eu não sei exatamente quando você colocou a pergunta, Danilo. O isso se referia a quê mesmo? Aquela parte do MATLAB, o min real? Quase sempre acontece. Na maior parte dos exemplos que eu vi, acontece. Principalmente quando você começa a trabalhar com um número meio quebrado ali, geralmente acontece. Por problema numérico, às vezes uma diferença entre dois coeficientes numa casa, lá na 10 na menos 10, por exemplo, o MATLAB entende que são números diferentes e não corta um polo com zero. Mas quando você usa o min real, o problema é que você diminui a resolução das suas variáveis, certo? Mas você obtém uma função de transferência como se diz, com uma ordem menor. Bom, agora eu estava comentando então de um segundo problema que nós podemos encontrar na definição aí do período de amostragem, certo? Se eu pego meu diagrama de Bode da minha função em malha aberta, vejo a frequência e defino, eu vou querer então uma amostragem 10 a 20 vezes essa frequência. Aí acontece o seguinte, o meu controlador, quando eu fecho a malha, aumenta a frequência de corte do meu sistema. Isso vai acontecer se você quiser que o seu sistema de controle melhore o tempo de resposta. Se o seu sistema de controle não melhorar o tempo de resposta, deixar o teu sistema lento, não vai ter problema. Mas se você projetar um controlador para que seu sistema responda mais rapidamente, pode ser que a frequência que você definiu em malha aberta não seja boa para o sistema em malha fechada. E aí você vai ter que aumentar a frequência de amostragem. Certo? Isso acontece nesse sistema. Vocês notem que eu usei uma frequência muito alta aqui, né? 25 Hz. Uma vez que a frequência de corte em malha aberta era 0,25 Hz. Ou seja, eu estou com uma frequência aqui 100 vezes maior. Eu vou mostrar para vocês se eu usar uma frequência de corte, então, que não é muito alta. 5 Hz é 20 vezes maior, 20 vezes, exatamente, 0,24. Então, a frequência de corte do meu sistema, no caso, onde eu estou sendo assim mais conservador, 0,24. Se eu multiplicar por 10, dá 2,4. 20, eu vou arredondar para 5 Hz, certo? Vou dizer que a frequência que é 20 vezes maior essa frequência é 5 Hz. Eu vou então alterar aqui a frequência de amostragem para 5 Hz e vamos rodar novamente o sistema.
Note que quando eu comparo aqui o sistema contínuo com o sistema discreto, o meu overshoot aqui no sistema discreto é bem maior, certo? E ele oscila mais também. Porque possivelmente a frequência de amostragem não foi alta o suficiente. Então, se eu aumentar aqui a frequência de amostragem, eu vou tender a melhorar a resposta do sistema discreto, certo? O sistema contínuo é o que está aí, né? Nós não estamos mexendo nele, estamos mexendo só no sistema discreto. E a resposta disso, do porquê desse problema, né? É que se eu comparo aqui o diagrama de Bode do meu sistema em malha aberta, a minha frequência de corte está aqui em 1 radiano por segundo, e a do sistema em malha fechada, olha o diagrama de Bode do sistema em malha fechada, discreto comparado com o contínuo. Quando eu tenho esse pico mais alto, isso me indica que o sistema tem um amortecimento menor, viu? Por isso que o meu sistema discreto, ele oscila mais. Porque o sistema discreto está com amortecimento menor. E notem que a gente tem um erro considerável aqui nessas regiões, né? E outra, essa frequência aqui de corte, ela está bem próxima aqui dos 3 radianos por segundo. Ou seja, para o meu sistema em malha fechada, 3 radianos por segundo deve dar aí algo na faixa de 1 Hz, né? Na verdade, dividido por 2π, então dá meio Hz. Então, meio Hz, 10 vezes é 5 Hz, mas se eu quiser trabalhar com 20 vezes, já seria 10 Hz, certo? Então, vamos pegar a frequência, vamos ver aqui de novo esse gráfico do step, né? E vamos aumentar essa frequência agora mais um pouco. Vamos aumentar de 5 para 10 Hz. E vamos rodar de novo o nosso sistema. Isto. Notem que a minha resposta melhorou um pouco, né? Os meus degraus aqui ficou com mais degraus, né? E esse pico aqui diminuiu, né? Está se aproximando um pouco mais do contínuo. Vamos ver o diagrama de Bode do sistema em malha aberta. Desculpa, aqui é o diagrama de Bode do sistema em malha fechada. Eu também me aproximei um pouco mais do sistema contínuo aqui em malha fechada. Diagrama de Bode em malha aberta. Diagrama de Bode em malha aberta não tem problema nenhum, certo? Porque a minha frequência de corte está mais baixa. Agora aqui em 3 Hz já tem um pouquinho de problema. E vou aumentar de novo a minha frequência de amostragem, certo? Para a gente ir vendo esse efeito. Melhorou mais um pouco, né? Agora eu tenho aqui esses degraus menores ainda, né? Ele já está quase acompanhando aí o meu sistema contínuo, né? Vamos ver o diagrama de Bode em malha fechada. Note que aqui na região dos polos, né? Tem bem pouca diferença. Mais um pouquinho para frente aqui já começa a ter um certo atraso maior para o sistema discreto, que é a curva em verde, em vermelho. Pessoal, eu realmente não estava ouvindo, viu? Vocês comentaram alguma coisa? Ah, eu não estava compartilhando a tela? Que merda, que coisa. Vou repetir então. Deixa eu vou trocar de fone. Acho que talvez o fone esteja com problema.
Uhum. Bom, vou compartilhar aí e vou explicar novamente, tá? Vamos passar é, vamos repetir o que nós conversamos aí. Bom, então vocês lembram aqui que nós definimos que em malha aberta a frequência de corte nós tínhamos definido como 0,24 Hz ou 1,5 radianos por segundo. Mas isso para o sistema em malha aberta, certo? Quando nós obtemos o sistema em malha fechada, vou voltar aqui. Então, se eu pegar essa frequência do sistema aqui em malha aberta e multiplicar por 10, que seria 2, eu vou arredondar para 5, 2,5, e vou executar o programa aqui com essa frequência em 2,5. Vocês estão conseguindo acompanhar agora, né? Eu continuo não ouvindo vocês, tá? Não sei se tem um problema aqui no meu sistema. Não te ouvi, Sola. Pareceu que você falou alguma coisa aí. Ah, tá. Acho que eu sei aqui. Tá desligado aqui o alto-falante. Pode comentar de novo, Sola? Eu acho que é um problema no meu sistema aí. Eu realmente não estou ouvindo. Nós vamos ficar então só com ali com o bate-papo mesmo, tá? Bom, eu vou voltar ali então. Então eu peguei o meu sistema e discretizei ele com essa frequência aí de 2,5 Hz. Vamos ver como que ficou aí os nossos gráficos. Ficou instável. 2,5 Hz, que foi 10 vezes a frequência de amostragem, o meu sistema discreto ficou instável. Se eu pegar aqui o sistema em malha, diagrama de Bode do sistema em malha aberta, 360 na verdade é zero, certo? Então meu sistema vinha aqui e ele veio aqui espelhado. Então vocês notem que o meu amortecimento desse meu sistema aqui está bem elevado, certo? Se eu for ver aqui a margem de fase ou de ganho, possivelmente aqui quando ele passa de zero, eu estou com. Eu devo estar com um atraso maior que menos 180, certo? Então, essa frequência de amostragem muito baixa deixou que a frequência dos meus polos ficassem muito perto da metade da frequência mostrada para o sistema em malha fechada. Para o sistema em malha aberta, que foi onde eu tomei como base ali para discretizar, não está tão ruim assim, certo? Aqui na região dos polos, vocês podem ver que eu não estou com não estou com um erro tão grande comparando os dois diagramas de Bode, certo? Então esse é um problema que pode acontecer, que nós temos que tomar cuidado. Essa frequência que nós usamos ali para definir a frequência de amostragem para o sistema em malha aberta, pode ser que para o sistema em malha fechada não seja suficiente. Principalmente se o meu controlador ele aumentar ou melhorar o tempo de resposta do sistema. O que é deixar o sistema mais rápido, responder mais rapidamente? É aumentar a frequência dos polos. Então, quando eu defino essa frequência de amostragem com base no sistema em malha aberta, essa é um primeiro chute, certo? De novo, quando eu fechar a malha, pode ser que essa frequência não seja suficiente, principalmente se o meu controlador deixar o sistema mais rápido. Então,
Vamos voltar aqui e vou aumentar de 2,5 para 5 Hz a frequência de amostragem do meu sistema, certo? Então, vou rodar novamente. Então, notem que com essa nova frequência de 5 Hz de amostragem, então notem que aqui que em 1 segundo eu devo ter dado aqui 5 steps, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 em 1 segundo. O meu sistema já não está instável, mas ele tem aqui um overshoot, né, maior. E notem que parece que a frequência que ele oscila aqui também é um pouco maior, certo? Vamos ver o diagrama de Bode agora? Possivelmente aqui, enquanto meu sistema está acima de 0 dB, a minha fase não é maior que menos 180, certo? Mas notem ainda, ó, o meu sistema discreto, que é o diagrama de Bode aqui em vermelho, ele tem um pico aqui maior nos polos, certo? Isso significa que meu sistema tem amortecimento menor do que a curva em azul, que tem o pico menor aqui. Vamos aumentar mais ainda a frequência de amostragem. Vamos passar para 10. Então, notem que conforme eu aumentei a frequência de amostragem, o meu sinal, o meu controle amostrado, ele está se aproximando do contínuo. Ainda tem um overshoot maior, né? Mas já não está tão ruim assim. É uma coisa que eu comentei quando vocês, na primeira vez que vocês não estavam vendo a tela, e eu esqueci de comentar nessa segunda vez. Eu vou colocar primeiro, então, meu sistema em malha aberta. Sistema em malha aberta. Então, notem que os meus polos do sistema em malha aberta, eles estão nessa frequência de 1 radianos. Certo? Para o sistema em malha fechada, a frequência de corte do sistema em malha fechada, ela está mais alta. Ela está aqui entre 2 e 3 radianos. Se eu for considerar aquela frequência que cai menos 3 dB, ela deve estar aqui aqui está menos 6. Então, menos 3 dB aqui. Menos 3 dB seria 4,24 radianos por segundo. Se eu divido isso aí por 2π, a frequência em Hertz, vou arredondar aí que deve dar mais ou menos um meio Hertz, certo? Então, a frequência ideal para esse sistema em malha fechada seria 10 vezes seria 5, 20 vezes seria 10 Hz. Então, a menor frequência para a gente amostrar esse sistema em malha fechada deveria ser de 5 a 10 vezes. Por quê? Porque o meu sistema de controle deixou o sistema em malha fechada mais rápido. Bom, vamos colocar uma frequência um pouquinho mais alta ainda, 20 vezes. Essa frequência já seria 40 vezes maior do que a frequência de corte do sistema em malha fechada. Então, uma frequência um pouco elevada para esse sistema. Aqui já estou, com essa frequência aí, eu já estou me aproximando bem aí do sistema contínuo, certo? Bom, por mais que eu aumente essa frequência de amostragem, o meu limite de performance aí do meu sistema discreto é se aproximar do sistema contínuo, certo? Por quê?
porque ele foi obtido a partir desse controlador, certo? Não tem como obter um controlador discreto a partir da discretização de um sistema contínuo que seja melhor do que o sistema contínuo. Só para dar um último passo aí, assim, bem radical, né? Eu vou aumentar essa frequência para 100 vezes. Só para a gente ver como é que fica a resposta aí do sistema discreto. Opa. O meu sistema discreto, parece contínuo, né? Vamos tentar dar um zoom aqui na região. Ele parece contínuo, mas ele não é, né? Vocês notem aqui que eu tenho meus degraus, né? Ele se aproxima bastante aí do sistema contínuo, mas ele nunca vai realmente ficar igual, certo? O limite de performance dele é o sistema contínuo. Tranquilo, pessoal? Não vamos nem tirar o compartilhamento da tela para não esquecer depois. Tá, joia? Então, esse é um primeiro método aí para a gente obter um controlador digital, certo? Projeto controlador contínuo. Ele poderia ter dado uma resposta um pouco melhor se para projetar o sistema contínuo eu tivesse incorporado na minha planta a função de transferência do zero ordem hold. Certo? Se eu tivesse feito isso, eu teria melhorado um pouquinho mais a performance do meu controlador depois de discretizado. Bom, esse é um primeiro método, né? Não é um bom método. O máximo que nós conseguimos aí, como se diz, é chegar na performance do controlador contínuo. Muitas pessoas utilizam aí esses coeficientes do sistema discreto, do sistema contínuo, em sistemas discretos. O que acontece? Geralmente se trabalha com frequência de amostragem muito, muito, muito alta, certo? Então vocês viram ali que conforme eu vou aumentando a frequência de amostragem, os dois sistemas vão tendendo para a mesma coisa, certo? Bom, vou continuar então com os slides. Então fizemos aí a simulação, certo? Bom, aqui nós temos alguns exemplos de controladores contínuos e estou comparando ele com o discreto equivalente, certo? Então o nosso controlador P e D, que tem uma constante proporcional, um integral e um derivativo, se eu reescrevo isso aqui no formato mais completo, eu fico com isso aqui, numerador de segunda ordem e denominador de primeira ordem. É meio complicado isso aqui. E o discreto equivalente, ele tem um zero em 1 e o segundo zero em 0. Melhor, um polo em 1 e um segundo polo em 0. Esse polo em 0 aqui é um polo infinito em S, certo? Notem que esse segundo polo no infinito não existe aqui, né? Um outro exemplo, controlador aí de avanço e atraso, né, que também é um controlador bem utilizado, né? O sistema discreto e o sistema contínuo. Eles são similares, né? Eu vou ficar voltando aqui um pouco, né, para ver se... pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair um pouco aqui da sala e vou voltar, tá, para ver se resolve esse problema aí, tá, do áudio. Alô?
Alô? Alô? Vocês continuam me ouvindo? Alguém podia fazer algum comentário para ver se eu consigo ouvir o áudio? Teste. Estou ouvindo. Agora sim. Agora sim, então. Famoso reset, né? Para resolver o problema. Bom, pessoal, então vou continuar ali com. Deixa eu compartilhar, né? Primeiro. Não esquecer. Estão conseguindo ver a minha tela, né? Sim, sim. Joia. Bom, então a ideia do controle aí pelo redesign, ele ficaria um pouco melhor se eu tivesse pegado a minha função de transferência da planta e tivesse incorporado a função de transferência aproximada do zero ordem hold. Certo? Se eu fizesse isso e projetasse daí esse meu sistema contínuo, quando eu discretizasse o meu controlador, daria um resultado um pouco melhor, principalmente para frequências mais baixas de discretização, certo? O problema é que essa função aproximada do zero ordem hold, ela depende do TS também, né? Então, se eu errar essa frequência aqui, eu ia ter que reprojetar meu controlador tudo de novo, né? Então, pode dar um pouquinho mais de trabalho se eu errar a definição do período de amostragem. Então, a sequência seria pegar minha planta, incorporar esse zero ordem hold, essa função de transferência aproximada, fazer o projeto do controlador no plano S, né? Então, eu faço o projeto controlador considerando a aproximação do zero ordem hold. Depois eu discretizo esse meu controlador. Eu posso testar diversos métodos, certo? Nós vamos ver ali que nós temos vários métodos de discretização. E eu escolho o controlador que der a melhor resposta. Então vamos ver um pouquinho de quais são os métodos aí de discretização. Bom, estou chamando esse aqui de método zero, que é chamado de mapeamento diferencial. Ele é um método que tem na literatura, certo? Só que ele tem um pequeno problema. O MATLAB não tem esse comando, certo? Então, se eu quiser discretizar a minha função de transferência do meu controlador utilizando esse método, eu tenho que fazer na mão. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o S na minha função de transferência e substituir por 1TS Z menos 1 sobre Z. Bom, se o S se estiver coeficiente somente de primeira e de segunda ordem, dá para fazer. Agora, se eu tiver que pegar isso aqui e elevar no S no cubo, S na quarta potência, isso aqui já começa a dar bastante trabalho, certo? Então, esse método aí de mapeamento diferencial, eu tenho que pegar, então, o S substituir por 1 sobre TS, Z na menos 1 sobre Z. Cada termo em S que eu tenho aqui na minha função de transferência, eu tenho que substituir por isso. Se eu tiver um S ao quadrado, isso aqui está elevado ao quadrado. Ainda dá para trabalhar, fazer isso aqui ao quadrado, né? Não é um trabalho tão grande. Mas se tiver ao cubo, a quarta potência, a minha função de transferência, aí começa a ficar complicado, certo? Vai dar um trabalho assim bem grande, né? Então, infelizmente, para esse método não existe uma função no MATLAB. Ele apresenta distorções em alta frequência. Praticamente todos os métodos vão apresentar distorções em alta frequência. A gente viu ali que no diagrama de Bode, próximo ali da metade da frequência de amostragem, que é o limite do nosso diagrama de Bode, a gente sempre tem diferenças entre o diagrama de Bode do sistema contínuo para o sistema discreto.
O que a gente procura fazer é jogar essa diferença para uma região mais longe dos polos. Bom, o método número 1, que é o mais comum, na verdade, a gente chama de invariante ao degrau ou zero ordem hold. Nesse método, a nossa função de transferência ela é obtida pegando a função de transferência em S, dividindo por S, aplicando a transformada Z e multiplicando ainda por Z na menos 1 sobre Z. Certo? Felizmente para nós, o MATLAB faz isso aí, certo? É esse comando C2D, que significa Continue to Discrete, da minha função de transferência que eu quero discretizar, passo o período de amostragem e passo o método aqui que é o zero ordem hold. Se eu não colocar nenhum método, simplesmente truncar aqui esse comando após o TS, o MATLAB assume como default zero ordem hold. Então, zero ordem hold é o método default aí do MATLAB. Se eu não colocar o método, ele vai fazer pelos zero ordem hold. Nesse método, a resposta ela é mais aproximada para a entrada degrau. E aqui o TS deve ser alto, certo? Na verdade, ele deve ser feito de tal forma que em malha fechada, a frequência de amostragem seja ali de 10 a 20 vezes maior, né, do que a frequência dos meus polos em malha fechada. Tranquilo? Inclusive, esse foi o método que nós discretizamos ali, certo? Eu vou colocar aqui. Eu vou pegar o arquivo do Word que tem um maior. Então, aqui, quando eu discretizei a planta, eu usei o Continue to Discrete, passei a função de transferência, passei o período de amostragem, e o método que eu defini foi o zero ordem hold. Então, é importante essas aspas, certo? E é importante o zero ordem hold minúsculo. Eu comentei aqui, eu teria outras opções aí de discretização, certo? A gente optou ali pelo zero ordem hold, que é o mais comum, certo? Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, nós temos outros métodos de discretização também, certo? O segundo método é chamado de bilinear ou trapezoidal, ou ainda de Tustin. Nesse método, o S é substituído por 2TS, Z na menos 1 sobre Z na mais 1. De novo, nós não vamos fazer isso aqui na mão, certo? Uma vez que o MATLAB faz para a gente. Então, o comando no MATLAB que faz essa discretização, Continue to Discrete, função de transferência, período de amostragem e agora o método é Tustin. Todos os métodos aí apresentam distorção em alta frequência. Próximo método é bilinear com pré-compensação, o nome dele, certo? Ou pré-warming em inglês. A definição de S aqui é um pouquinho mais complexa, certo? Frequência de corte sobre tangente da frequência de corte vezes TS sobre 2, Z na menos 1 sobre Z mais 1. Então, nesse método aqui, nós temos 4 parâmetros para a minha função, para o meu Continue to Discrete. Eu passo a função que eu vou discretizar, passo o período de amostragem, passo o método que é o pré-warming, e eu também passo uma frequência aqui, certo? Nesse método, ele tende a diminuir a distorção nessa frequência solicitada, em torno dessa frequência. Em geral, se escolhe a frequência de corte aqui. Então, ele melhora ou reduz a distorção nas frequências em torno aqui dessa frequência que eu passo aqui para o método. Tranquilo, pessoal? O first order hold
Ele é um método também, certo? Só que é um método muito difícil de implementar na prática, certo? Para discretizar o controlador por esse método aí do redesign, você pode utilizar um first order hold também, certo? Mas quando a gente for discretizar uma planta, nós sempre vamos utilizar o zero ordem hold, certo? Eu posso utilizar métodos diferentes aí para discretizar, para obter o controlador discreto, mas quando eu for discretizar uma planta, é sempre zero ordem hold. Tranquilo? Bom, temos mais um método chamado de mapeamento de polos e zeros. Então, nesse método, ele simplesmente pega cada um dos zeros e polos do meu controlador, da minha função de transferência que eu quero discretizar, e obtém aí uma função de transferência discreta com o polo e zero localizado através do mapeamento direto aí, certo? Então ele pega o zero da planta e mapeia aqui no plano Z. Pega os polos, cada um dos polos, e mapeia aqui no plano Z. O MATLAB faz isso aí para a gente. O método é o match. O único problema desse método é que ele não ajusta o ganho, certo? Então, o ganho tem que ser ajustado aí manualmente aí para dar a mesma resposta na frequência de interesse aí, ok? Então, esse método ele mapeia aí os zeros e os polos do sistema contínuo no sistema discreto, só que o K aqui, o ganho, tem que ser ajustado manualmente. Esses são aí 4, na verdade são 5, né, que nós começamos com o zero, mas como vocês comentaram ali, né, o Bruno comentou, também tem o first order hold, certo? Eu acabei não colocando ali nos slides, mas também existe esse método. Então, vamos seguir em frente aí. Então, quando eu for simular o controlador, um segundo problema que pode acontecer então, para simular o controlador discreto, eu tive que discretizar a planta, certo? Porque eu preciso fechar essa malha naqueles comandos ali do MATLAB, eu não consigo misturar sistema discreto com sistema contínuo, certo? Mas no Simulink eu consigo. Então, se eu quiser testar o controlador discreto com a planta contínua, eu tenho que usar o Simulink. E sempre para fazer essas conexões entre o sistema discreto com o contínuo e o sistema contínuo com o discreto, eu sempre uso esse bloquinho que é o zero ordem hold no Simulink, certo? Então, eu vou novamente ver um exemplo. Bom, antes de avançar. Tranquilo, pessoal? Então, se eu estiver utilizando o script do MATLAB, né, tipo isso aqui, né? Pego a função de transferência do controlador, multiplico pela planta. Nesse modo aqui, eu não posso misturar contínuo com discreto e vice-versa, certo? Ou eu só trabalho com contínuo, ou eu só trabalho com discreto. Agora, no Simulink não tem problema. Eu vou mostrar alguns programas no Simulink que fazem isso. E vocês já têm esses exemplos que eu vou abrir lá no Moodle, certo? Então, vamos continuando aqui. Como exemplo, nós vamos pegar uma outra planta, certo? Que tem um polo em 0 e um segundo polo em -2. Então, ele tem um integrador, nessa planta tem um integrador. Temos aqui o zero ordem hold, cuja função de amostragem aproximada é 2 sobre TS de S mais 2. Zero ordem hold, e aqui o meu controlador.
O controlador em S que eu vou utilizar aqui é um controlador de atraso avanço de fase. Controlador de avanço de fase aqui. Bom, de novo eu estou pegando um projeto pronto, certo? Então, a função transferência do zero ordem hold, nós vamos utilizar aí como frequência de amostragem 0,1 segundo, ou seja, uma frequência de 10 Hz. Se eu substituo aqui 0,1, retrabalho, eu vou ficar com 20 sobre S mais 20 para a função de transferência do zero ordem hold. É uma função aproximada, né? A especificação desse controle aqui é para ter um amortecimento de 0,5. Isso vai me dar ali uma frequência natural de 4 e uma frequência ali de trabalho aí de 3,42. Então, esse meu controlador, de novo, o meu foco não é aqui o projeto do sistema contínuo, né? Ele vai ter um ganho de 20,25. S mais 2 sobre S mais 6,666. Então, o meu sistema em malha aberta, como ele tem um integrador, quando eu aplico um degrau nesse sistema em malha aberta, ele vai para infinito, por causa do integrador. O meu sistema com o meu controlador em malha fechada, ele tem aqui um overshoot, certo? Quase não oscila, estabiliza ali depois com erro nulo, né, em regime. Aqui nós também vemos aí os polos, né, do meu sistema em malha aberta e em malha fechada. Então notem que em malha fechada esse integrador ele não tem mais, né? Se eu tivesse o integrador em malha fechada, quando eu entrasse com o degrau, meu sistema ia para infinito, né? Então, nós pegamos aquele controlador. Esse dado aqui, esse gráfico, eu copiei da literatura, certo? Então, ele me gerou, está me comparando aí o sistema contínuo com o mapeamento diferencial, bilinear, pré-warming, zero ordem hold e o match, né, que é o mapeamento de polos e zeros. Então, vocês veem que cada método de discretização deu um resultado um pouquinho diferente, né? E por incrível que pareça, eu diria que alguns controladores estão melhor que o contínuo, né? Estão com um overshoot menor, contrariando o que eu já disse para vocês anteriormente, né? A justificativa disso aqui é que ele considerou o zero ordem hold para fazer o projeto, certo? Ele considerou aqui o zero ordem hold na minha planta. Bom, eu peguei e fiz o seguinte também, né? Eu fui conferir esses resultados, né? Uma vez que eu não tinha o controlador discretizado, eu só tinha o gráfico, e eu fui fazer para alguns controladores aí, certo? Eu fiz para o zero ordem hold, fiz para o first ordem hold, fiz para o Tustin e fiz para o match. Eu obtive umas curvas parecidas, certo? Mas não idênticas ali com o gráfico que eu encontrei na bibliografia, certo? O meu resultado prático foi um pouquinho diferente. Alguma coisa um pouco diferente eu devo ter feito, certo? Então eu tenho aqui em verdinho o zero ordem hold. Os outros três métodos, eles quase seguiram ali o contínuo, certo? Eles praticamente seguiram o contínuo. O zero ordem hold deu uma resposta um pouco mais rápida, mas com um pouco mais de oscilação, né? Então notem aqui que de um método para o outro, nesse daqui do zero ordem hold para o first ordem hold, variou o ganho e variou o zero. O polo continuou o mesmo. Daqui para cá, do first ordem hold, se for comparar, variou também um pouquinho o polo, certo? E aqui do match, variou um pouco o zero, variou um pouco o polo comparado com esse, mas igual ao do first ordem hold. Então, dependendo aí do método, vai variar um pouco o zero, vai variar um pouco o polo, certo? Ou um pouco o ganho. Mas os controladores vão ser sempre bem parecidos. Bom, eu vou rodar umas simulações agora novamente. Acho que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Eu achei importante mostrar isso para vocês. Tranquilo até aqui, pessoal? Conseguiram ver a tela e estão me escutando, né?
Joia, beleza. Obrigado pelo feedback. Bom, vamos ver então como implementar isso aí no MATLAB, né? Eu vou começar com o sistema contínuo, que vocês estão mais habituados aí, certo? Então, sistema contínuo, função de transferência controlador, fecho a malha aí, né? Eu estou aqui usando uma referência que é um degrau. Aqui eu consigo ver a saída e também da minha planta. Consigo ver aí a minha entrada de referência. E eu tenho aqui também um outro scope para ver a saída, ou seja, o esforço do controlador, certo? A saída da ação de controle. Então, quando eu comentei para vocês na segunda parte que eu quero ver a ação de controle, eu estou me referindo a isso aqui, certo? Colocar um scope na saída do controlador. Bom, antes de rodar isso aí, eu preciso vir aqui e rodar aqui uma simulação. Bom, essa simulação, esse programa aqui, Sim22.m, ele também está lá no Moodle, certo? Então, vocês podem baixar isso aqui e ver esse exemplo quantas vezes vocês quiserem. Quando eu coloco P igual a 0 aqui, esse programa ele vai plotar o sistema contínuo e o controlador digitalizado pelo zero ordem hold. Depois, se eu mudar esse P de 0 para 1, 2, 3, eu vou poder usar métodos diferentes aí, certo? De discretização. Eu vou começar pelo 0. Então, esse programinha aqui, então ele está plotando aqui para o meu sistema em malha fechada com controlador contínuo e aqui para o controlador discreto pelo zero ordem hold. Bom, ele também me gerou as definições aí da minha planta contínua, do meu controlador, gerou sua função de transferência e discretizou aqui, né? Controle to discrete. O método de discretização da planta vai ser sempre o zero ordem hold e o do controlador ele vai depender do valor de P que nós escolhemos no início do programa. Pode ser o zero ordem hold, pode ser o first ordem hold e assim por diante. Bom, mas ele também me gerou essa função de transferência da minha planta, certo? E aqui do controlador. Então eu vou rodar isso aqui. Esses sistemas já estão habituados, né? Está rodando. Então aqui eu posso visualizar essa saída aqui do controlador é exatamente a mesma que nós já plotamos aqui, certo? Cadê? Eu apaguei? Eu acho que eu apaguei sem querer. Mas foi... Ah, não, tá aqui. Exatamente essa saída aqui, certo? Notem que o pico está dando aqui com 1 segundo. Vamos ver aqui, conferir. Esse pico aqui está dando em torno de 1 segundo. Então é exatamente a mesma curva. Bom, mas eu pedi para vocês que o controlador discreto seja rodado no Simulink também, certo? Porque quando eu rodo ele aqui no MATLAB, esse controlador que eu obtive aqui em degraizinhos, eu discretizei a planta também, certo? Então aqui, para obter essa resposta, controlador e planta são discretizados. Isso não é a realidade, certo? A realidade é que o meu controlador discreto vai ser aplicado numa planta contínua. Então, se eu errar a discretização, pode ser que quando eu aplicar meu sistema num sistema real, eu tenha algumas surpresas. Bom, para tentar reduzir esse tipo de problema, eu quero que no trabalho vocês executem dessa forma aqui. Eu tenho aqui a minha planta contínua, zero ordem hold, meu controlador discreto, sempre ligando o sistema contínuo com o sistema discreto eu tenho zero ordem hold. Não esquecer que nesse zero ordem hold, vocês têm que colocar a frequência de amostragem correta, certo? Aqui eu estou usando o TS, que eu defini como 0,1. Então eu vou rodar esse sistema aqui também. Vamos ver esse gráfico. Então notem que aqui está a saída
da minha planta contínua com o sistema discreto. Vocês devem perguntar, mas aqui não tinha degraus? Esses degraus, eles existem aqui na saída do controlador. Certo? Então, se eu olhar aí a minha ação de controle do controlador, meu controlador é discreto. Isso aqui está sendo aplicado em uma planta que é contínua. Então, essa minha planta contínua, ela atua como se fosse um filtro. Certo? Eu não vou ter na saída aqui da minha planta degraizinho, certo? Eu vou ter uma saída que é contínua, porque a saída da minha planta é contínua. Então, quando eu olho isso aqui, eu vou ver, então, a saída da minha planta, mesmo sendo controlada por um controlador discreto, ela é contínua. Mais ainda, eu estou pedindo lá no trabalho que vocês utilizem um outro bloco aqui para implementar essa nosso controlador. Esse outro bloco que eu quero que vocês utilizam tem o nome aí de function, certo? Então, nesse método aqui, ele é bem parecido com o anterior. Eu tenho a minha planta contínua, eu tenho os meus zero ordem holds, certo? Só que eu vou implementar o meu controlador em linguagem de programação, certo? Eu não vou entrar com uma função de transferência em Z. Se vocês fossem fazer isso aí no microcontrolador, vocês não iam entrar dentro do microcontrolador com função de transferência, certo? Vocês não conseguem programar função de transferência dentro de um microcontrolador. Vocês conseguem programar equações a diferenças. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Esse exemplo aqui está lá no Moodle, certo? Vocês podem baixar esse exemplo. Essa função a diferenças, ela me implementa aquele controlador de avanço de fase. Nós vamos precisar de uma aula, né, para entender um pouquinho melhor isso aqui. Acho que a gente vai precisar de mais uma aula. Mas por enquanto, eu vou só mostrar para vocês o resultado. O Simulink fica um pouco mais lento. Mas a saída que a gente tem é exatamente a mesma, certo? Então, Simulink implementado com a função de transferência em Z ou implementado utilizando S-function e utilizando a equação A diferenças, o resultado não tem diferença nenhuma, certo? Por que eu quero que vocês utilizem esse método aqui? Porque ele é mais próximo da realidade, certo? Quando vocês forem implementar um controlador digital, vocês não vão entrar com uma função de transferência, vocês vão implementar a equação a diferenças. Certo? Então, isso aqui, utilizando essa função function, ela é bem mais próxima da realidade, certo? É o máximo que a gente consegue fazer aqui com simulação. Tranquilo, pessoal? Sei que foi bastante informação ali, né, para uma aula só. Eu vou ainda gravar uns vídeos com isso aí, certo? Com informação adicional. Eu vou até vir mostrar. Eu vou de novo compartilhar a tela e abrir o Moodle aqui, tá? Ok? Bom, então aqui na aba de controle digital, tem alguns vídeos, né? Depois eu vou incluir o vídeo da aula de hoje. Vocês têm os slides.
Tem a especificação do projeto, já tem a especificação da parte 2 e 3. Com a aula de hoje, você já tem condições de fazer a parte 2. O programa no MATLAB, o S ali 22, se não me engano. E os programas do Simulink, certo? O programa controlador contínuo, controlador discreto implementado em Z e o controlador discreto implementado em K. Certo? Então, todos esses exemplos que eu abri para vocês aqui, vocês têm aqui no Simulink. Desculpa, vocês têm aqui no Moodle, tá? Os programas no Simulink e os programas no ponto .m ali. Joia, pessoal? Perguntas aí? Dúvidas? Então tá joia. Bom, pessoal, o que eu tinha para nossa aula de hoje era isso aí. Se vocês não tiverem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Nada? Bom, então nós vamos estar encerrando a nossa aula aí, tá? Joia, valeu. Bom, pessoal, obrigado então por participarem da aula, tá? Sinto aí algumas falhas durante a aula, mas acontece aí, né? E até semana que vem eu vou estar disponível aí para tirar dúvidas, certo?